Antes de entrarmos em oração, quero que a gente pare um momento e reflita juntos sobre algo que carregamos conosco todos os dias. Algo tão pequeno que muitas vezes nem percebemos o quanto ele impacta a vida das pessoas ao nosso redor. A nossa língua. Não existe arma mais poderosa no mundo do que as palavras que saem da nossa boca. Elas podem curar ou ferir, restaurar ou destruir, levantar ou derrubar. E tudo isso em questão de segundos. A Bíblia, em Tiago 3, 5-12, nos apresenta uma das descrições mais precisas e impactantes sobre o poder da língua. Ela diz assim: assim também, a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está colocada entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Obrigado, Jesus. Amém. Que imagem poderosa! Um pequeno fogo capaz de consumir uma floresta inteira. Assim é a nossa língua. Um único comentário dito no momento errado pode queimar relacionamentos que levaram anos para serem construídos. Uma palavra lançada com raiva pode deixar marcas que nenhum médico consegue curar, porque essas feridas vão fundo, chegam até a alma. Tiago continua nos dizendo que todos os tipos de animais, aves, répteis e criaturas do mar já foram domados pelo ser humano. Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la sozinho. Ela é um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Isso não é exagero bíblico, isso é a realidade da nossa natureza humana sem a intervenção de Deus. Mas há uma esperança, e é justamente por isso que estamos aqui hoje. Se você acredita no poder transformador da palavra de Deus sobre a sua língua, escreve amém aqui nos comentários e vamos juntos nessa oração. O versículo que mais quero que fique gravado no seu coração hoje é o versículo 11 desse capítulo de Tiago. Ele faz uma pergunta simples, mas que deveria nos fazer parar e pensar profundamente. Pode alguma fonte mandar pelo mesmo lugar água doce e água amarga? A resposta é não, é impossível. Uma fonte não pode produzir dois tipos de água ao mesmo tempo. E então a pergunta que fica é: por que achamos que a nossa boca pode? Quantas vezes já nos vimos louvando a Deus no culto de domingo e na segunda-feira já estávamos destruindo alguém com palavras? Quantas vezes já oramos de manhã e à tarde já havíamos magoado alguém com um comentário desnecessário? Isso é exatamente o que Tiago descreve quando diz que da mesma boca saem bênção e maldição. E ele é direto ao dizer: meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Jesus também tocou nesse assunto quando falava com os fariseus em Mateus 15. Ele disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai dela. Isso virou tudo de cabeça para baixo na época, porque os fariseus estavam preocupados com rituais externos, com o que comiam, com o que tocavam. Mas Jesus foi direto ao ponto. O problema não está lá fora, está dentro de nós, está no coração. E o que transborda do coração, a boca fala. Por isso não adianta apenas tentar controlar as palavras sem cuidar do que está dentro. Não adianta fazer força para falar bem se o coração ainda está cheio de mágoa, de ressentimento, de amargura não resolvida. A transformação verdadeira começa de dentro para fora. E é Deus quem faz essa obra. Não nós por esforço próprio, mas nós rendidos a Ele. As palavras são tão poderosas que a Bíblia diz que pelas palavras da nossa boca somos justificados e pelas mesmas palavras podemos ser condenados. Isso é peso demais para carregar sem a ajuda do Espírito Santo. Se as palavras têm tanto poder, e a Bíblia é clara sobre isso, então como devemos falar? Qual é o padrão que Deus espera de nós? Colossenses 4:6 responde com clareza: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Repara no que diz: sempre. Não apenas quando estamos de bom humor, não apenas quando as pessoas merecem, não apenas quando é fácil,
sempre. E Efésios 4:29 complementa de forma ainda mais específica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que ministre graça aos ouvintes. Que impacto! A nossa fala deve ser medida não pelo que queremos dizer, mas pelo que o outro precisa ouvir. Isso exige maturidade, isso exige amor, isso exige o Espírito Santo operando em nós. Se as palavras têm tanto poder, e a Bíblia é clara sobre isso, então como devemos falar? Qual é o padrão que Deus espera de nós? Colossenses 4:6 responde com clareza: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Repara no que diz: sempre. Não apenas quando estamos de bom humor, não apenas quando as pessoas merecem, não apenas quando é fácil, sempre. E Efésios 4:29 complementa de forma ainda mais específica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que ministre graça aos ouvintes. Que impacto! A nossa fala deve ser medida não pelo que queremos dizer, mas pelo que o outro precisa ouvir. Isso exige maturidade, isso exige amor, isso exige o Espírito Santo operando em nós. Nós, como crentes, temos uma responsabilidade ainda maior com as nossas palavras. O mundo já sabe que palavras machucam, mas nós sabemos que palavras também podem salvar. Mas como chegamos a esse nível? Como transformamos a nossa fala de forma genuína e duradoura? A resposta está em algo que os discípulos de Jesus nos ensinaram sem nem perceber. A Bíblia registra que as pessoas ao redor deles ficavam impressionadas, porque eram homens simples, sem grande instrução formal, e ainda assim falavam com uma sabedoria e uma autoridade que não vinham deles mesmos. E o que explicava isso? Apenas uma coisa foi registrada como a causa: eles tinham estado com Jesus. Isso muda tudo. Não é técnica, não é esforço próprio, não é simplesmente decidir falar melhor amanhã. É uma transformação que acontece quando nos colocamos na presença de Deus de forma consistente, quando abrimos a palavra e deixamos ela habitar em nós ricamente, quando passamos tempo com Jesus não apenas por obrigação religiosa, mas por genuína necessidade de comunhão com Ele. O que entra em nós, inevitavelmente, vai sair. Se enchemos a nossa mente de negatividade, de conteúdos que rebaixam, de conversas que corrompem, isso vai aparecer nas nossas palavras. Mas se nos alimentamos da palavra de Deus, se meditamos nela de dia e de noite, se nos cercamos de pessoas que edificam e nos apontam para Cristo, isso também vai aparecer na nossa fala, no nosso tom, na nossa postura diante da vida. Salmos 19:14 diz assim: sejam as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Repara que Davi conecta as palavras da boca com a meditação do coração. Não dá para separar os dois. O que meditamos se torna o que falamos, e o que falamos revela o que meditamos. Por isso, a palavra de Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Não apenas leitura rápida por obrigação, mas meditação profunda, reflexão, aplicação. Quando a palavra habita em nós abundantemente, ela começa a filtrar naturalmente o que sai da nossa boca. Começamos a perceber quando estamos prestes a falar algo que não edifica. Começamos a pausar antes de responder com raiva. Começamos a escolher o silêncio sábio em vez da resposta impulsiva. E isso não é repressão, é maturidade espiritual. Além disso, precisamos também cuidar das feridas internas, que muitas vezes são as verdadeiras raízes das palavras que machucam. Muitas pessoas falam com dureza porque foram feridas com dureza. Muitas pessoas usam palavras como armas porque alguém já as usou como arma contra elas. A língua afiada muitas vezes esconde uma alma machucada. E Deus quer curar exatamente esse lugar. E é exatamente por tudo isso que eu te convido agora, onde quer que você esteja, a parar tudo e orar comigo. Se você reconhece que precisa da ajuda de Deus para controlar sua língua,
Se você quer que as suas palavras sejam um instrumento de vida e não de morte, se você quer ser curado nas raízes que fazem você ferir os outros com o que fala, esta oração é para você. Vamos juntos. Hoje, Pai, eu coloco a minha língua nas tuas mãos. Reconheço que sozinho não consigo domá-la. A própria Bíblia diz que nenhum homem consegue, e eu acredito nisso. Por isso não venho com esforço próprio, venho com rendição. Toma conta desta parte da minha vida que tantas vezes escapou do meu controle. Dá-me graça para pausar antes de falar. Dá-me sabedoria para escolher as palavras certas no momento certo. Quando eu me sentir incompreendido, magoado ou provocado, ajuda-me a segurar a língua e a responder com o teu coração e não com a minha emoção. Ensina-me a buscar um padrão mais alto, não para parecer bom diante dos homens, mas porque eu pertenço a ti e quero que isso apareça em tudo o que eu sou. Eu venho diante de ti hoje com o coração aberto e humilde. Te agradeço por este dia, por cada bênção que tens derramado sobre a minha vida e por nunca deixares de fazer a tua palavra disponível para mim. Obrigado por esta mensagem, Senhor. Obrigado por me mostrar a verdade e por me ajudar a enxergar que preciso cuidar das palavras que saem da minha boca. Pai, eu te peço perdão por cada vez que as minhas palavras feriram alguém. Perdoa-me por cada comentário descuidado, por cada resposta lançada na raiva, por cada palavra que levou alguém para mais longe de ti, em vez de aproximá-lo. Senhor, eu me arrependo genuinamente. E peço que tragas cura àqueles que ainda carregam as marcas do que eu disse, especialmente aqueles que nunca me disseram o quanto foram feridos. Senhor, remove de mim tudo aquilo que faz com que eu use palavras para ferir. Se é raiva, tira. Se é dor não resolvida, cura. Se é trauma, amargura, insegurança, orgulho, ressentimento ou feridas antigas que saem pela boca quando eu menos espero, eu te peço que arranques isso pela raiz. Não quero apenas mudar o que falo. Quero que tu cures o lugar de onde vêm essas palavras. Cura o meu coração, Pai. Cura os lugares quebrados, os lugares endurecidos, os lugares onde a dor me tornou frio, defensivo ou descuidado com os outros. E, Senhor, não basta apenas parar de falar o mal. Eu quero falar o bem. Quero que as minhas palavras carreguem vida. Quero que quando alguém estiver desanimado e cruzar o meu caminho, algo que eu diga possa ser exatamente o que ele precisava ouvir. Quero que os cansados encontrem força nas minhas palavras, que os que choram encontrem consolo, que os que estão prestes a desistir encontrem encorajamento para continuar. Faz das minhas conversas um reflexo da tua graça. Encha a minha fala de sabedoria sobrenatural, não de sabedoria humana, mas daquela que só vem de ti. Pai, eu também oro pela graça de me manter na tua palavra. Ajuda-me a meditar nela, a deleitá-la, a deixá-la habitar em mim ricamente. Que o testemunho da minha vida seja que claramente eu tenho estado com Jesus, que isso apareça no meu modo de falar, de agir, de tomar decisões, de tratar as pessoas. Enche-me da tua sabedoria e do teu entendimento. Que os pensamentos do meu coração e as palavras da minha boca te glorifiquem em todos os momentos. Pai Celestial, obrigado por me ouvir. Obrigado porque eu sei que estás respondendo a esta oração agora mesmo. Obrigado por me ajudar a controlar as minhas palavras, para que elas tragam vida e não destruição. Obrigado por me ensinar a falar de uma forma que te honre e por curar tudo o que precisa ser curado em mim. Obrigado por transformar não apenas a minha fala, mas o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Espero de coração que esta devoção e esta oração tenham tocado a sua vida hoje. Que o Senhor te ajude a guardar as tuas palavras, que Ele cure cada lugar ferido dentro de você e encha a sua boca de graça, sabedoria e vida, em nome de Jesus. Se você tem algum pedido de oração especial, deixa nos comentários. Seria uma honra orar por você.
Que a paz de Deus esteja sempre contigo. Escreva amém se esta oração tocou o seu coração hoje. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso.